Oi pessoal, tudo bem? A gente vai fazer a correção, tá? Do nosso simulado e a gente vai ver, né, as questões que a gente fez, o que a gente acertou, o que a gente errou. Pessoal, eu estou dando uma importância maior a esse conteúdo, tá? Ligado à geografia da Europa, porque são questões, né, que sempre caem, né, em relação às particularidades, tá, desse continente. Por isso que eu frisei ele novamente, tá? Então cai a questão do investimento, do bloco econômico, né? Cai em relação ao contexto social. Então são vários fatores que a gente pode considerar, tá? Então, para iniciar nossa aula, a gente vai ver uma das questões que a gente vai passar agora, que é essa daí. Primeiro, quanto mais a globalização econômica avança, mais o mundo é marcado pela fragmentação do espaço geográfico por meio de megablocos regionais, como mostra a figura. Em contrapartida, quanto mais abrangente for a integração do bloco, maior a perda de soberania dos estados participantes. Observe aí que ele está falando de estados, né? Ele está falando de nações participantes, né? A gente perde a soberania a partir do momento que a gente faz um acordo econômico, tá? Um acordo, um bloco econômico com a finalidade de quê? Tá? De trazer uma mudança, né, na questão social, econômica de determinada região. Pessoal, observe aí. Então, uma das atividades que eu fechei com vocês é para a gente saber, tá, diferenciar, né, cada um desses blocos, tá? Mas eu não passei especificamente os blocos, mas sim de trabalhar cada um dos continentes, tá? Da gente conhecer. Então, se a gente está falando de União Europeia, a gente consequentemente está falando do que? Da Europa, tá? Quando a gente vai falar, né, da América, a gente fala do Mercosul, que é o grande bloco, né, econômico. A comunidade dos estados independentes a gente vai encontrar justamente, tá, na Rússia, né, justamente com a parte oriental, né, uma parte da Europa oriental, boa parte, e a outra parte, tá, da Rússia, né, do Oriente, e algumas características que a gente vai observar, né, que a gente tá vendo aí, ó, os blocos 1, 2, 3, 4. Quando a gente, para matar a questão, primeiro, qual é aí o bloco que está relacionado, tá, à Europa? A Europa a gente vai observar, ó, que está no número 3. Então, se for pela sequência 3, qual é aqui que está na sequência 3? Já para a gente fazer essa daqui, né, já ir sendo mais objetivo. Primeiro, a sequência 3, a gente está mostrando os blocos representados na figura são respectivamente, quer dizer, existe uma sequência. Se ele está falando do 3, o 3 vai ter que ser a União Europeia, tá? Então, ó, quando eu olho aqui, NAFTA, Comunidade Econômica Europeia, ALCA, né, e Mercosul. Não pode ser porque, primeiro, o Mercosul é o número 2. Então, ele está falando respectivamente que tem que ser na sequência. Segundo, a Europa é o número 3. Consequentemente, ele está aqui, ó, ele é o primeiro e é o segundo. Então, a Europa teria que estar aqui. Tá? E não é Comunidade Econômica Europeia, é a União Europeia. Então, essa daqui a gente já descarta. União Europeia, ele está dizendo que é o primeiro. Na verdade, esse não é o primeiro. Tá? Que está relacionado justamente, ó, aos Estados Unidos, o México, né, e o Canadá.
Então, a gente vai ver que é justamente o NAFTA, tá? Aí, ó, terceiro, vamos procurar o 3. A terceira opção tem que ser, né, relacionada à União Europeia. Aí vê C, Comunidade dos Estados Independentes, né? E aqui a gente vai ter União Europeia. Mercosul vai ser o 3, então não é. Vê, é bem simples, só é analisar. Mercosul está no 2, está dizendo aqui que é o terceiro, não é. Tá? O Pacto Andino, né, não é. O Pacto Andino não inclui, né, toda essa região, também não é. E a Comunidade Econômica Europeia é o segundo, então também não é. Então, essa questão aqui já dava para matar, gente. Só encontrar como é respectivamente, só era você ver o ponto 1, o ponto 2 e o ponto 3. O ponto 3 que a gente vai analisar, ó, ponto 1, NAFTA, né, é um acordo econômico entre o Canadá, Estados Unidos e México, né? Então existe uma relação desse bloco aqui, né, entre esses países. O 2 vai ser o Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul, né, que a gente vai ter como integrantes principais Brasil, né, Argentina, Paraguai e Uruguai, apesar que há pouco tempo a gente teve uma crise em relação ao Paraguai, tá? Mas vão ser justamente os países que entraram, que estão responsáveis, né, que estão na cabeça do Mercosul. A União Europeia, ó, que é justamente essa região aqui, tá? Que a gente está vendo na Europa, a União Europeia, pronto. E a SEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes, que a gente vai ver nessa região do continente asiático, né? Então, inclusive na divisão aqui da Europa Ocidental e Europa Oriental. Então, pessoal, a letra correta é a letra E. Então, só é você avaliar, né, os blocos. Se você fosse aqui e interpretasse respectivamente, você ia saber aqui, ó, que a terceira opção tinha que ser o quê? A União Europeia, já que a gente está trabalhando esse tema. Então, se a terceira opção ele quer a resposta em sequência, a terceira opção, a única aqui que está falando da União Europeia, é justamente a letra E. Inclusive, ele coloca para a gente se confundir, ó, Comunidade Econômica Europeia, mas é o que? União Europeia apenas, tá? Então, se liguem nesse ponto aí. Então, a letra E é a letra certa. Só era fazer essa reflexão que a gente chegava no resultado, tá? Aqui, ó, a gente tem a questão 2. Nessa questão 2, ele vai tratar de quê? A competição econômica dos países capitalistas, né, por áreas de influências, cria uma nova ordem mundial com a formação de blocos econômicos. Com relação aos blocos econômicos e às organizações regionais da nova ordem mundial, é correto afirmar que... Aí o que a gente pode afirmar? Veja, o que a gente pode afirmar de acordo com essas informações aí, tá? Então, vê só. O Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul, é integrado exclusivamente por Brasil e Argentina, países que, por sua importância, controlam o comércio das Américas. Opa, tá vendo? Na última questão, eu disse que não era apenas Brasil e Argentina, né? Eu coloquei mais 2 países, Uruguai, Paraguai, apesar das crises, né, que comandam justamente as crises que já tivemos, né, em relação ao Paraguai. Mas quando ele coloca que comanda e controla o comércio das Américas, fica complicado. Então é falso. O bloco econômico asiático surge a partir do sucesso do Japão na Segunda Guerra Mundial e exclui completamente os Estados Unidos, que não integram a APEC, cooperação, né, da Ásia e do Pacífico. Então, essa letra B a gente já também vê que é errada, inclusive porque, como eu já trabalhei o conteúdo que eu pedi para falar sobre a Europa, eu quero que vocês foquem na Europa em si, tá certo? Então, porque o assunto foi ligado ao continente europeu. Então, só essa reflexão aí já dava para a gente chegar. Então, essa letra B, ela já deixa aí, ó, exclui completamente os Estados Unidos. Como assim?
Então a gente já coloca também como falso. Então a letra C, a ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas, é o acordo econômico mais importante da América do Norte, né? E congrega, além dos Estados Unidos, Canadá, também o México. É o acordo econômico mais importante da América do Norte, né? Então a gente vai observar também que dentro desses fatores a gente considera que tem outros elementos que a gente pode considerar também importante, tá? Dentro dessa letra C. Então, por isso que a gente não considera ela verdadeira, tá? Quando ele coloca mais importante, né? Não é. Tem essa importância toda, tá? Ele não é que deixe de ser importante, tá? Se estabeleceu, aí, se estabeleceu uma ordem tripolar com o primeiro bloco liderado pelos Estados Unidos, o segundo a partir da União Europeia e o terceiro a partir do fortalecimento do bloco oriental liderado pelo Japão. Pronto, é essa questão aí, a letra D, que é a verdadeira, tá? Então é só uma reflexão sobre esses blocos. Aí vocês podem dizer, não, professor, mas não teve, a gente não trabalhou outras questões. Sim, mas eu queria que eu trouxesse algo relacionado. Se eu pedir para estudar a União Europeia, e eu queria que vocês trouxessem alguma coisa que estivesse dentro desse segmento da União Europeia. Ah, professor, mas mesmo assim fica complicado. Mas a questão é, gente, a gente tem que trazer novas questões, novas possibilidades, porque lá na frente, nas nossas provas, a gente não vai encontrar mamão com leite, não. Então aqui é só uma avaliação, é um simulado, então a gente pode abusar um pouquinho, tá certo? E não ficar preso. Por isso que é importante também vocês estudarem mais. Aí, a C, Comunidade de Estados Independentes, reúne ex-repúblicas socialistas que se uniram a fim de se contraporem ao poderio militar russo. Aí também a gente já está vendo mais uma mentira. Então a letra certa é a letra D. Tá bom? 3. A Europa possui a maior e mais dinâmico bloco econômico regional do planeta. Ele é considerado uma união econômica e monetária, onde além da eliminação de tarifas alfandegárias, é permitida a livre circulação de capitais, serviços e pessoas no interior do bloco, né? Nem todos os países gostam tanto, né? Inclusive, a gente teve até a saída da Grã-Bretanha, né? Outra característica, o Reino Unido, no caso. Outra característica importante desse bloco é a adoção da moeda única, né, entre os países integrantes. Marque a alternativa que corresponde a esse bloco, né? Qual é que bloco é esse? Gente, aí, tá vendo? Que bloco é esse? Que bloco é esse? Questão dada, né? Questão dada aí. A gente está falando da União Europeia. Qual letra certa? Letra D, né? Então tá dada, né? Só é prestar atenção direitinho, fazer com calma, tá, gente? Então, se a gente está estudando a União Europeia, eu não vou pedir, né, também para muitos detalhes sobre outros, né? E a gente vai observar também o que ele está falando da Europa, tá? Então a letra D, letra C. Aqui, eu trouxe para vocês, eu quis trazer um pouquinho da geografia física de lá, né? E a gente via alguns pontos. Ah, professor, mas essa foi um pouquinho mais complicada, porque a gente não marcou. Mas eu achei interessante trazer, gente, para a gente refletir até sobre nossos estudos também. Vocês estão indo para o primeiro ano, né, e a gente tem que começar a se ligar aí. Quem quiser ter um resultado legal, né, ano que vem, vai ter que começar a se dedicar mais. Então a gente está trazendo aí a região da Europa, né, com o continente europeu, mostrando, né, o norte da África, né? E uma parte também da Ásia. Né? E a gente vai ver, as áreas destacadas no mapa. Né, no mapa com os números 1, 2, 3, 4, identificam locais estratégicos de grande importância geopolítica, né? Relações, né?
socioeconômicas, que normalmente incitam em problemas diplomáticos, gerando focos de tensões, e corresponde respectivamente ao quê? Aí vê só, Canal da Mancha, Istmo de Suez, tal. Aí eu peguei aqui, eu digo, não, vou falar para os meninos, né? Já vou mostrar o mapa, ó, o Canal da Mancha, né, que a gente vai encontrar no número 1, né, se eu não me engano, cadê? Não, o Canal da Mancha é o número 2. Os Estreitos de Gibraltar, a gente vai ter aqui, ó, número 1, número 2, o Estreito de Bósforo, né? E o Estreito de Dardaneiros, tá? 3 e 4, tá? Então, 3 e 4. Então, qual é a opção que a gente considera aqui, gente, correta, justamente de acordo com o que a gente viu aqui? Pronto. Primeiro vai ser o Estreito de Gibraltar. Então, a gente vai começar com o Estreito de Gibraltar. Onde é que tem Estreito de Gibraltar? Aqui, ó. É justamente essa área aqui. Aqui, ó, Canal da Mancha. Canal da Mancha. O Estreito de Bósforo, tá? E depois o Istmo de Suez. Não. Estreito de Bósforo e depois Dardanelos, tá? E Istmo de Suez. Então, a letra C é que vai ser, né? A letra D, no caso, né? D não. Licença, pessoal, desculpa aí. Vai ser a letra C que vai ser a letra correta, tá certo? Então, a gente vai observar justamente aqui, ó. Como eu mostrei para vocês aqui, ó. Estreito de Gibraltar, o Canal da Mancha. Aí a gente tem Estreito de Bósforo e Dardanelos, tá? É só uma confusãozinha aqui. Tá? Mas justamente são essas regiões que a gente vai considerar. Então, letra C correta, tá? Ah, professor, essa foi muito difícil. Beleza. Calma, que ainda tem tempo. A gente vai ter atividade. A gente vai ter algumas coisas que a gente vai trabalhar também. Ter calma. Tem que ter calma e tem que ter um pouquinho pesado também, às vezes, pra gente ver que a gente precisa estudar mais, tá? Aí tem, ó, gente. A organização observada no cartograma. Vê que questão fácil. Representa o quê? O que é que representa, gente? Ó, a quinta questão, né? A atual composição regional da União Europeia. Ah, professor, tá certo. Só vou colocar uma observação. A letra certa é a letra B. A observação é o seguinte, ó. Aqui, ó. Esse país aqui a gente pode tirar, tá? Ele não faz mais parte da União Europeia. Ele pediu a saída, né? O Brexit, e pedindo a sair no Reino Unido, pedindo a saída. Justamente eles estão resolvendo daqui para o final do ano como vai ser a relação do Reino Unido com a União Europeia, tá? Então eles estão se resolvendo em relação a isso. Mas é basicamente isso, gente. Eu vi, assim, primeiro, que vocês continuem, tá, estudando. E que, se Deus quiser, a gente vai, quanto antes tá próximo, tá perto. E não deixem de estudar, tá bom? Um abraço, gente. Se cuidem. Tchau, tchau.